Então, vamos retomar aqui. Então, na parte 2, o que estava dando errado na outra vez lá era simplesmente o fato de que ele tinha reconectado no Replit e aí ele tinha apagado a variável temperatura mesmo, tá? Mas tudo bem. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer o programa funcionar com esse temperatura. A gente viu que agora a gente tem, quando a gente faz essa estruturinha aqui, olha, se você sabe Python, você sabe que não é assim que eu precisaria fazer. Eu vou pedir que vocês façam desse jeito por enquanto, para que vocês se acostumem com o jeito que a gente vai ter que fazer com C lá na frente. Em C, quando você define um vetor, ele tem um tamanho fixo e você não consegue aumentar o tamanho do vetor depois de definido. É bom criar o hábito de trabalhar assim. Porque se você sabe trabalhar assim, você sabe dirigir o carro com câmbio manual. Aí, se você quiser usar o câmbio automático, tá de boa. Se você aprende a usar vetor, que pode aumentar de tamanho se você precisar, e você resolve os problemas fazendo desse jeito, você se acostuma com o câmbio manual, desculpa, com o câmbio automático, e aí quando você for para uma linguagem que você tem que fazer essas coisas na mão, uma linguagem de câmbio manual, você vai sofrer, tá bom? Então, peguem o hábito de fazer as coisas desse jeito aqui. Nessa parte a Beatriz vai continuar ajudando. Vamos voltar aqui, olha. O soma é o nosso acumulador, certo, Beatriz? Certo. Nós vamos fazer o for aqui, mas esse for, agora a gente vai ter um contador. Por que a gente vai ter o contador? Bem, quais são os valores que esse contador vai assumir? Você lembra? Se eu mandar dar um print aqui no i, quais são os valores que esse contador aqui assume? São os valores da contagem? Tipo, Isso, 1, 2, 3, isso. 4, Mas qual que é o primeiro valor que ele assume? 0. É zero. Ele vai de 0 até 6, né? De 0 até 6. É assim que o range funciona. Bem, tem mais alguma coisa que a gente falou sobre 0 até 6 recentemente? Você lembra? Da lista. A lista começa com 0 e vai até 6. Então, Exatamente, exatamente isso. Então, na verdade, a gente poderia falar assim, temperatura da posição I, certo? Temperatura da posição I. Então, primeiro vai ser temperatura da posição 0, depois temperatura da posição 1, depois temperatura da posição 2, até a temperatura da posição 6. Esse cara é o cara que vai receber o input. Aqui, ó. Deixa eu aumentar um pouquinho mais pra cá. Esse cara é o cara que vai receber o input. Ok? Aliás, eu vou fazer diferente. Vou fazer de um jeito que é bem comum que a gente programe. Agora, olha só. O que essa primeira parte aqui vai fazer? Essa primeira parte, ela vai ler as temperaturas todas, certo? Vai simplesmente ler as temperaturas. Ele vai executar isso daqui 7 vezes, e cada vez o contador I vai estar indo de 0 até 6, e em cada vez ele vai colocar o valor em uma das posições desse contador, certo? Então ele vai colocar na posição 0, depois na posição 1 e assim por diante. No final, o que a gente tem? Vamos rodar esse cara aqui uma vez, o que vai acontecer? Olha, ele está esperando que a gente digite valores, tá? Olha o que acontece. Olha lá, ó. Os valores foram todos parar no meu vetor, certo? Todos eles pararam lá no meu vetor. O que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer um outro laço, que é o laço que vai somar os elementos do vetor. Eu vou fazer um for, de novo, com i range 7, certo? Eu tenho o acumulador soma ali. Quem que eu vou acumular no soma? as temperaturas. A temperatura, mas temperatura, eu posso falar soma a temperatura? Não vai funcionar, né? Por quê? Seria da temperatura I, né? Que aí ele vai Exatamente. ler cada posição. Exatamente. Temperatura da posição I, certo? Então, eu pego soma a temperatura da posição I. Aí eu calculo a média. Agora eu já tenho a média. Só falta eu calcular agora quais são os caras que estão acima da média. E aí, agora a gente já pode até imaginar o que vai acontecer aqui, né? A gente vai pegar o nosso acumuladorzinho aqui, o acima, que é 0. E o que a gente vai fazer para calcular os caras que estão acima da média, Beatriz? Dá para criar outro laço for que Uhum. compara a temperatura I com a média. Já vai acumulando. Exatamente, exatamente. Se a temperatura da posição I é maior que a média, certo?
marque a média. Então, opa. Então, o acima recebe acima mais um. Ok? E aí eu imprimo a média e imprimo o acima. Olha que bonitinho. Veja se não ficou elegante esse negócio. Nós estamos fazendo agora o seguinte, olha, nós estamos fazendo um laço para guardar, para ler as temperaturas e colocar num vetor. Eu faço um outro laço que vai passar por esse vetor e acumular cada valor desse vetor. E joga numa soma. Calculo a média, volto e faço outro laço que vai ver os caras que estão acima da média. Certo? E depois eu imprimo o resultado. Isso aqui não faz parte do nosso problema. Vamos rodar de novo. Então, nós vamos colocar aqui 10, 10, 10, 10, 10, 10, 100. Tá lá. Beleza? Esse jeito de programar com o vetor é muito comum. E tem muitos problemas que você precisa do vetor para resolver. Alguns você não precisa necessariamente. Alguns, com o vetor, fica mais simples. Ou o código talvez fique mais fácil de trabalhar, certo? Mas em alguns casos você precisa do vetor. Nesse caso aqui, a gente não precisava do vetor. Por que a gente não precisava do vetor, Beatriz? Você Porque pode? dava para resolver sem o vetor. Dava para resolver sem, né? A única coisa que a gente teve que fazer para resolver sem é não ter preguiça de fazer um código repetitivo. Concorda? Sim. Agora imagina que eu fizesse o seguinte, olha, é para você ler a temperatura de 30 dias. E eu quero que você me calcule a média de 30. Não vamos fazer 30 não, porque a gente teria que digitar 30 valores e eu não estou com paciência para isso. Vamos fazer de 5 dias, entendeu? Mas imagina que é 30. Mas aí mudou o número. O que eu teria que fazer no programa? Vamos supor, de uma semana passou para um mês. O que eu teria que fazer? Ctrl C, Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V, até chegar em 30. Certo? O que não é lá muito satisfatório, concorda? Sim, ia dar muito trabalho. Dá trabalho e é o tipo de coisa que se você vê um código assim, você fala, caraca, velho, o cara não sabe programar não. O cara repetiu, copiou e colou um monte de vez. O que a gente vai fazer? Vamos fazer esse cara funcionar para 15, tá? Vamos sem preguiça, pelo menos uma vez. O que a gente teria que fazer para esse código aqui funcionar para 15, Beatriz? Mudar os valores de 7 para 15. Exatamente. 7 vira 15. Tudo 7 vira 15. Certo? Eu não vamos nem rodar. Eu confio no fundo do meu coração que isso aqui vai funcionar diretamente desse jeito. Você concorda? Eu concordo. Agora, repara, mas já não foi tão satisfatório assim também não, tá? Ficou melhor, obviamente. Eu não tive que ficar dando Ctrl C, Ctrl V para fazer funcionar para 15, mas ainda assim eu tive que ficar andando no código e mudando 7 para 15 em vários lugares. A gente poderia pensar numa solução melhor. O que a gente poderia fazer de melhor aqui? Colocar no 15 alguma variável aleatória e aí definir no começo qual seria o valor. Tá, bem, mais ou menos isso que você disse. O que a gente pode fazer é assim, a gente pode criar uma variável, fazer ela receber o valor 15 e aí usar essa variável. Opa. Todo lugar que é 15 é n. Olha que isso daqui também não é do jeito que estava antes, estava certo. Só que agora ficou mais elegante. Certo? Eu tenho n, é o 15. Eu declaro um vetor de tamanho n. Essa formulazinha aqui, de novo, ó. Essa formulazinha aqui não é a maneira mais elegante de você programar em Python, mas é uma coisa que vai te dar em Python a mesma sensação se você estivesse trabalhando em C, tá? A mesma coisa como se você estivesse trabalhando em C. Ele vai criar um vetorzinho de tamanho n. Aí ele vai percorrer, vai rodar esse laço n vezes, ler n valores e colocar cada valor numa posição do vetor. Ele vai pegar um acumulador e vai passar pelo vetor e acumular o valor de cada posição do vetor. Começa um outro acumulador, calcula a média, começa um outro acumulador,
passa por cada posição e verifica se a temperatura é acima da média. E aí imprime os resultados. Certo? Bonito? Certo. Vamos fa- Pode Uma falar. pessoa perguntou aqui no chat se Uhum. daria para unir esses laços for em um só. Os dois primeiros, sim, o último não, né? Os dois primeiros, se você quisesse unir, por exemplo, aqui eu fiz separado, meio que para exercitar também. Se você quisesse, você poderia fazer o primeiro laço, ele leu inteiro e já acumula na soma. Isso aí pode fazer. O último laço, não. Como é que você vai calcular se a temperatura é acima da média se você ainda não sabe a média? Concorda? Então, pelo menos dois laços eu teria. O primeiro e o segundo, tudo bem, dá para juntar. Fica a critério de vocês juntar. Não tem grande vantagem de juntar, não, tá? Fazer laço, rodar um laço para uma linguagem, a maioria das linguagens é bem trivial. Fazer um laço ou dois laços é muito, muito irrelevante. O tempo que ele vai gastar a mais ou a menos é muito pouco, tá? Mas tudo bem, eu concordo que daria para juntar os dois primeiros laços. O último laço precisaria de qualquer forma, tá bom? Bem, por último, vamos rodar isso aqui para mais uma vez. Repara que eu mudei de n para 5, tá? Para não ficar tendo que digitar 15 valores aqui. Eu vou ter que digitar 5. Fala valores para mim, Beatriz. 15, 25, 18, 36, 42. Beleza, tá lá. É só 5 agora, a gente mudou para 5. Beleza? Funcionou. Só vamos fazer uma última mudança nesse caso, desse cara aqui, que é a seguinte. E se a gente mudar o problema, não é? Calcule a média da temperatura dos últimos 5 dias e quantos dias foram acima da média. Se a gente fizesse assim, olha, faça um programa que lê a quantidade de dias, lê uma quantidade de dias e, depois disso, vai ler a temperatura de cada um desses dias, certo? Lê a temperatura de cada um desses dias, calcula a média dessas temperaturas e vê quantos dias estão acima da média. A única coisa que a gente teria que fazer é isso aqui, né? Porque do mesmo jeito que eu coloquei 5 ali, o 5 eu posso ler. A primeira coisa que ele vai fazer é ler essa quantidade de dias. Agora o programa funciona para 5, para 7, para 15, para 30, para 300, para 1000, para 1 milhão. Se você tiver paciência para digitar 1 milhão de temperaturas, você consegue fazer esse programa funcionar, certo? Ele vai declarar um vetor do tamanho que você pedir aqui. Claro, também tem o problema da memória. Você pode chegar uma hora que você não tem a memória para ter um vetor desse tamanho, isso é uma outra história, mas você pode fazer. Vamos rodar, por exemplo, para 10. Então, a primeira coisa que ele está esperando aqui é o n, que me diz quantos dias é para eu considerar nessa média. Então, eu vou dizer que vai ser 10 dias. Agora, eu vou dizer cada um dos dias. Então, vamos lá. 10, 20, 30, 40. Bem, muita temperatura, né? 10 de novo, 20, 30, 40. Uma semana típica em São Carlos. Tá lá. A média é essa e temos 4 caras acima da média. Se eu rodar esse cara de novo aqui e eu falar que ele quer 3 temperaturas, agora vai ser 15, 20 e 40. E ele roda para 3 e para. Tá bom? Alguma dúvida? Não, tudo tranquilo. Tranquilo? Alguma certeza? Vamos lá, deixa eu parar a gravação aqui.